Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais sagrada do que a minha e do que a sua. Muito mais sagrada que a nossa. É exatamente, Muito cara. mais. Você tá com uma vida santa ou não? Eu estou em busca, né? Em busca. Não posso dizer que estou em busca. Mas comparado com um ano atrás. Um ano atrás, Tá melhor. Estou no céu, então. Ah, é? Tava ruim então, hein? É verdade. Caramba. É verdade. Léo, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? Essa live que é muito importante, então ela é especial, vai ser para nossos membros do nosso canal, que são especiais também. Então, eles mandaram já perguntas Porque aqui. sabiam Com da nossa antecedência. agenda. Que estamos aqui em Brasília, no estúdio do YouTube. Olha que chique, hein? Belo estúdio, hein? Né? Belíssimo estúdio. E primeira coisa, eles vão deixar o like. Agora. Deixou o like e no final a gente conversa de novo. Tá O primeiro é o certo. like. E depois se inscrever no canal e fazer parte do clube de membros. Porque você pode mandar perguntas como hoje, que eu vou separar as melhores aqui para nossa mesa. Fechou. Seja bem-vinda, irmã Eva. Obrigada. Estamos na sua terra aqui, né? Em Brasília. Brasília. Seja bem-vinda. É o seguinte, eu estou num processo aí, né? Eu sou cristão, só que ainda tem alguns defeitos. O Léo, fala pra ela. É um defeito dele, que ele não deixa, não abre mão, ele é interesseiro. Eu sou interesseiro. Então, ele Sempre, pede mesmo? presente. sempre peço presentes para os convidados. Você trouxe meu Presente. presente? Porque eu coloco no meu Trouxe. cenário lá em São Paulo. E olha cara. que é um presente bem importante. Eu trouxe então, um quero presentão. É. Vamos lá. Bom, esse presente aqui, eu trouxe um tercinho. Ele aparenta ser simples, Tá. porque esse realmente é um texto simples. Mas pra mim tem um valor sentimental muito grande, que esse texto foi um texto que era do meu pai. Poxa. Então, meu pai, ele faleceu já, quando eu tinha 9 anos. Então, esse texto foi um caminho para minha vocação. Foi onde eu comecei a me aproximar de Deus, foi o início do meu chamado. Então, foi esse presente que eu quis trazer hoje para vocês. Sério mesmo? Você vai deixar com a gente? E eu espero que, assim como ele abriu as portas para mim, possa abrir portas para outras vocações também. Que venha esse despertar de vocações, tá? Então, Amém. queria deixar aqui com você. Muito obrigado. Aqui tava contando fora do ar aqui que a gente, quando foi rezar com o Frei Gilson lá, a polícia parou a gente de madrugada, apontando a arma e falou, sai do carro e tal. E aí perguntaram pra gente, tem arma aí dentro? Minha mãe abriu a bolsa, tirou o terço, falou, a minha única arma é essa daqui. O guarda falou, eu tô falando sério, senhora. Ela falou, eu também e tal. E aí, a partir disso... Minha mãe agora vai nas igrejas, é popstar, né? Todo mundo quer tirar foto É com ela. sério, que linda. Mas, irmã, teu nome não é Eva. Não, Quando se torna freira, é normal escolher outro nome ou não? sim, é normal, na verdade, não é uma questão obrigatória, né? É alternativa. Então, eu quis trocar o meu nome sim para Eva. Então, Você se importa de falar seu nome antigo ou não? claro que Qual não. que é? Camila Rodrigues Cardoso. Camila. É o nome de batismo. Então, o nosso nome é tipo um nome artístico, né? Sei. Às vezes um artista ele vai e decide escolher um nome, né? Aí para O ele próprio ser Papa, né? reconhecido. O próprio Papa, ele escolhe um nome quando ele se Exatamente. torna Papa. Isso, então no meu caso eu também quis trocar o nome para Eva, é um nome bem diferente, né? Muitas vezes as pessoas até se questionam, não sabem por quê, mas muitas vezes as pessoas só sabem olhar para o pecado de Eva e não a missão importante que ela teve também, né? Então Eva, ela ficou ao lado de Deus no paraíso, ela caminhava com Deus no paraíso. Então eu gosto de ressaltar também a forma que Eva veio à vida. Então Eva veio à vida. Claro, Deus tirou ela das costelas de Adão e a partir do sopro de Deus Eva viveu. Então comigo também foi assim, desde o sopro de Deus eu também vivi, eu nasci uma nova mulher, nasci uma nova pessoa. Então eu quis fazer essa homenagem para Eva. É engraçado, quando você falou de Eva, eu não pensei nesse lado negativo, realmente não, mas as pessoas podem pensar, né? Ah, Sim. será que ela vai comer maçã e tal? Exatamente. Você gosta de maçã. Você acredita que quando eu virei irmã, quando eu sagrei, me desculpa, eu fiquei uns 5 meses sem comer maçã, com medo? Sério? Sério, aí depois... Porque Aí depois na eu verdade não voltei. era nem maçã, né? Falam que é fruto, a gente não sabe Isso. qual fruto era, na verdade, Mas a né? fruta, assim, por ser, né, um dos frutos conhecidos. símbolo, né? Um símbolo, isso, uma sugestão, É. né, de fruto que Eva tenha comido. Então, eu fiquei meio um tempinho assim, sem comer maçã. Mas hoje em dia já tá tudo bem, já. Pois é.
E todos são descendentes, né? De Eva e Somos. de Adão, né? Exatamente. Tanto que quando a gente vai jogar lá no Google, na internet, né, o significado de Eva significa mãe de todos. Então, esse lado também eu acho muito Até bonito. homenagearam acharam uma ossada também da mulher mais antiga, né? Dos nossos Sim. ancestrais e batizaram de Eva também, né? Sim. Então, é um nome que tem um significado histórico muito lindo. Imagino que muita gente querendo fazer gracinha, quando você fala que é Eva, para falar, prazer, Adão, não é? Nossa, tem Quanto demais. você escuta isso por dia? Nossa, várias vezes, principalmente que a gente vai em alguns lugares, né? Sim. Nós temos um trabalho de evangelização. Então, esse nosso trabalho é onde nós realmente vamos a vários lugares. Então, nós lidamos com vários tipos de pessoas diferentes. Então, tem sim alguns engraçadinhos que às vezes soltam uma piadinha, vão trazer Adão. Essa é uma das clássicas, né, que tem. Então, Quero ver quando for um Adão de verdade. Prazer, Adão. Ah, para de brincar. já não, teve, você pior que é. acredita? É mesmo? já, e ele eu te mostro minha identidade. Se você quiser, eu, não, moço, não precisa não. Mas já aconteceu, já. Que legal. Viralizou muito, né, teu vídeo e nessa semana. E como que aconteceu? Você estava fazendo o quê? Quem filmou? Como que foi? Foi exatamente... O Léo até vai colocar essa cena, né? Pra Legal. gente. Foi exatamente essa questão de evangelização, né? Essa evangelização nós fazemos em vários pontos, várias regiões. Então, uma delas é no Goiás e eu vou muito para Goiânia. Então, teve um dia que a gente estava lá vendendo os nossos tercinhos em um bar chamado Bahrein. Aí ele é bem conhecido lá na região de Goiânia. E aí eu cheguei sim a ver um celularzinho de longe. Aí, se eu não me engano, a capinha era até verde. Aí, só que quando a gente chega nos lugares, a gente já tem o costume de ser gravado, ser fotografado, pelo fato de nós sermos religiosos, irmãs, O próprio irmãos. hábito já chama atenção, né? Exatamente. Então, as pessoas também têm esse costume de achar diferente, querer tirar uma foto, fazer um videozinho, mas a gente também não esperava que fosse repercutir dessa maneira. Pois é. Então, para a gente foi uma surpresa muito grande, mas ao mesmo tempo, essa repercussão que deu foi muito boa para o nosso trabalho, até para a nossa vocação mesmo, deu mais credibilidade, porque pelo fato de nós sermos irmãs muito jovens, irmãos muito jovens também, até os padres em si mesmo, que saem nas ruas também para vender os artigos, são jovens também. Então, as pessoas não têm, né, essa ideia de religioso, realmente tem uma ideia mais relacionada a um filme. Ou então, a pessoas mais velhas, né? Exatamente. Então, as pessoas acham diferente, mas pra gente foi uma credibilidade em tanto, né? Que as pessoas não valorizavam tanto, às vezes não acreditavam que o nosso projeto era real, que a nossa vocação era real. Então, foi muito bom para mostrar que nós somos reais, né? Que a nossa congregação é real. Então, foi ótimo pra gente, foi muito bom. Tá com quantos anos? 21. E a média, tem muitas irmãs, muitos nessa faixa de idade? Tem, o senhor acredita? Graças a Deus tem. A mais nova tem 18 e a mais velha 85. Tem uma idade mínima que pode ingressar ou não? Na verdade, nós temos a idade de 18 anos, né? Que é a idade ideal, que ali é onde você já tem o livre-arbítrio para escolher o que você quer fazer de sua vida. Então, assim como em um trabalho, também é na nossa igreja, né? Na nossa vocação também funciona assim. Então, eu esperei até os 18 anos, inclusive. Esperei 2 anos para eu poder sagrar a irmã. No início foi um choque para minha família, um choque muito grande, porque eu era modelo, eu era Miss. Então, as pessoas já tinham uma outra visão, né, para o meu futuro. Então, quando eu tomei a decisão de ser irmã, nossa, foi um choque para todo mundo. Então, com 18 anos... Que mundo estranho, né? Demais, então... Nem, Léo, a menina fala, pai, eu vou fazer um OnlyFans. Ah, beleza. Tranquilo, eu vou ser freira. Nossa, o que é que foi? Choca tá todo tudo mundo. invertido, né? Tá tudo invertido. Hoje em dia funciona mais ou menos Não assim mesmo, isso. Então, minha mãe no início, né, ela reclamou um pouquinho, questionou algumas coisas, né? Mas por quê? Mas eu né? entendo também um pouco da sua mãe, porque é uma decisão para o resto da vida. Com certeza. Não, e eu sou filha única, né, também. Então, eu era filha única. Hoje em dia, graças a Deus, a nossa família é bem grande. São 70 missionários na nossa comunidade. Então... Ela não é católica, né? Minha mãe é católica, só Sério? que... Isso. Só que ela não queria mesmo que... Não, mas eu tô falando
a tua ordem não é católica. Não, nossa Explica ordem pra é gente, ortodoxa, claro. Qual que é a raiz dela? A raiz é o seguinte, nosso padre, o nosso fundador da nossa congregação, Monsenhor José Ribamar. Tá. Então, nós devemos obediência à Igreja Ortodoxa, né? Então, a gente tem o nosso patriarca, que é o Efrem II, tem o como é que é o nome? O nosso bispo, Dom Paulo. Então, nós devemos obediência, sim, nossa congregação deve obediência à Igreja Ortodoxa. Que vem da onde? Da Síria, somos Síria. sirianos, exatamente. Então, tem várias igrejas, né? Assim como a Igreja Apostólica Romana, existem outras origens, da Grécia. Então, a Igreja Ortodoxa também é assim. Tem muita diferença? Então, Na missa, na missa tem na liturgia, mas como nós somos daqui do Brasil, a nossa cultura tem um pouco da cultura brasileira também. Não só da Síria, exatamente. Então, algumas diferenças, né, as principais que eu posso citar para o senhor é que o nosso padre, para você, que o nosso padre, ele pode ser casado se ele quiser, exatamente. Isso eu acho bem legal, que minha família toda é romana. Sim. Então, isso eu acho muito legal na igreja ortodoxa. Então, o nosso padre, se ele quiser, ele pode ter o celibato igual nós irmãs. Nós irmãs não muda nada, os votos são os mesmos. Então, não pode casar? Não pode casar. Então, só os padres podem casar? Se ele quiser. Tá. Então, se ele quiser, ele pode ter uma família. Esse lado eu achei particular agora falando. Sim. Eu achei muito legal essa ideia do padre poder ter uma família, porque ele também pode ter comunidades. Então, ele pode ter comunidades. E exatamente, eu acho que pra gente dar um conselho, a gente tem que entender o que a pessoa tá passando. Então, se um padre tem uma família e chega alguém querendo um conselho, ele vai saber o que aquele pai de família tá passando. Então, ele vai saber dar um conselho excelente para aquele pai de família, para ele poder prosperar, para ele poder ter uma vida melhor. Então, é salvar a família mesmo. Então, esse ponto eu achei crucial, eu achei muito legal, né? Eu admiro bastante. E outro ponto é que nós não seguimos como maior hierarquia o Papa, mas sim o patriarca, que é o Efrem II, que eu tinha comentado para o senhor, né? Para você. Então, essas são as principais diferenças, as outras são diferenças mínimas, né? Os hábitos são muito diferentes? O vestuário ou não? Da igreja romana. Das freiras, Isso, tem algumas diferenças também, né, que uma delas é a OPA, né, o nosso padre ele não usa a OPA, então nosso padre... É estranho isso. A OPA o nosso padre não usa roupa, o pessoal vai entender errado. A OPA é aquele paninho, né, que tem assim por cima do colo. Porque o de vocês parece com as freiras católicas, né? Sim, por causa da cultura brasileira. Ah, tá. Lá é diferente. Lá é um pouquinho diferente, né, mas por nós sermos daqui do Brasil, nosso patriarca também, o Efrem II, ele já deu a bênção pra gente. Então, nós somos irmãs, né, abençoadas por ele, pela própria igreja. Então, graças a Deus, somos uma congregação muito bonita. Ele admira bastante os nossos projetos, as nossas ações. Então, nós temos mais de 18 projetos, né? E que aqui no Brasil, a nossa igreja também é um exemplo. Isso. Agora, eu quero saber da tua história, então. Você nasceu onde? Nasci em Minas, Patos de Minas. Patos de Minas. Qual que é a tua lembrança mais antiga de infância, assim? Olha, eu tenho várias. Ficava na rua? Demais. Jogava muito queimada, né? Queimada. Isso. Você já jogou queimada? Claro. Bom, né? Nossa, tu ficava com as costas vermelhas. Né? Deus me livre. Não levar bolada, né? Pique bandeirinha também. Gostava demais. Em São Paulo, acho que a gente chama diferente, cara. Pique bandeirinha não é... Eu já ouvi também. É outro nome. Então, jogava pique bandeirinha, jogava queimada, que mais? Peteca. Pipa algumas vezes, né? Tá. Mas peteca eu gostava demais. Bolinha de gude, não? Sim, também. Também? Isso, que na verdade Minas, o povo mineiro, eu gosto muito dessa cultura porque lá é muito família, né? Então, lá eu ia bastante pra casa da minha avó, né? Então, beijo, família Cardoso, aproveitando, família Rodrigues. Você tem o sotaque ainda, né? Um pouquinho ainda tenho, né? Mas perdi bastante. Então, eu ia muito pra casa da minha avó, ia muito pra casa dos meus parentes, ia pra Buritis também, que lá também ficava um pouco da família. Ah, tá. Então, lá é mais a parte do interior mesmo. Então, comida mineira também. Pão de queijo. Boa. Deixa eu te contar, a gente tem uma ação que é onde a gente distribui queijo
leite, carne, peixe, né, para as famílias. Nós temos muitas comunidades, uma delas em Alexânia. E Onde lá, é, Alexane? no Goiás. Tá. Então lá tem uma geladeira que é lotada de queijo. E eu, Você gosta de queijo? meu Deus, quando eu chego lá e vejo aquela geladeira, parece um paraíso, sabe? Então, meu Deus, é uma maravilha. É surreal de linda aquela geladeira. E toda vez que eu vou, eu faço questão de comer um queijo, mas é muito bom, sabe? Minas tem uma cultura maravilhosa, né, em todos os sentidos. Na tradição da comida, na tradição familiar, é tudo muito bonito. E de criança, quando perguntavam pra você o que queria ser quando crescer, o que você falava? A primeira coisa que eu quis ser na minha vida foi manicure. É mesmo? Aham. Porque você ia com a sua mãe? Que eu achava lindo, sabe? As É mesmo? As manicures ia limpando a unha, você já viu, né? Limpando Já. assim. Coloca aquelas coisinhas, aqueles Isso, algodão, nossa, eu né? achava o máximo. Eu colocava assim um monte de algodão nos Sei. meus dedos, Fingindo ficava que tava... pintando. Eu tinha o meu salão. Sério? Aí, sério. Tinha aí, boneca? Tinha também. Fazia a unha da boneca? Nada, eu fazia a unha de todo mundo da minha família. Aí, não era, era um pouco mais avançado, Sei. né, o negócio. Já fazia nas pessoas. Já, profissional, já desde criança. Mas fazia bem? Fazia, não, fazia direitinho. Sério? Sério? Aí eu fazia direitinho. Então, depois... Aí, depois eu comecei a observar, né, o mundo da moda. Então, eu comecei a fotografar com 8 anos. Mas... É mesmo? Isso. Então, eu comecei a fotografar com 8 anos, mas logo depois dei uma Mas fazendo paradinha. alguma campanha, alguma coisa já? Não, nada muito sério, né? É. Só com fotografia mesmo. Então, quando eu tinha 9 anos, comecei a fotografar com 8. Então, com 8 anos, meu pai tinha descobrido já o câncer dele. Então, minha Câncer mãe... onde? Exatamente, o câncer dele, na verdade, se regenerou. É? Eu sei que foi nos ossos, nos rins, no Ah, então era peritônio, grave. no fígado, no Quando ele estômago. descobriu, já estava avançado, é isso? Já Poxa. estava um pouco avançado. E A ele primeira era- vez Que que... idade ele tinha? Tinha 33 quando ele faleceu. Nossa, Então, era bem muito jovem. novo. Muito, bastante. Então, foi, assim, como é que Você fala? tava Um com choque 9, para a você família tem, inteira. tem uma boa lembrança dele, né? Tenho Que com 9, demais. pô, já lembra, né? Já, Bem- exatamente. Não tenho muitas Você lembranças era do meu muito, pai. muito apegada a ele? Demais. Eu até brinco, né? Minha mãe até ficava com raiva, porque meu pai às vezes perguntava pra pirraçar também minha mãe. Ele, filha, vem cá, com quem que você vai embora se o papai largar a mamãe? Nossa, olha a pergunta. E você falava E com é ele? óbvio que eu respondia o quê? Ah, eu vou com o papai. Minha Ah. mãe ficava com muita raiva. Mas então meu pai, ele era assim, o meu tudo, né? Meu Poxa. mundo girava ali através dele. Não que eu não amasse minha mãe, eu amo minha mãe com todas as minhas Mas as forças filhas são mais também. ligadas ao pai mesmo. e o Isso, mas filho- só que o meu laço era bem maior com meu pai. Então, acabou que quando ele faleceu, né, pra mim... Quando a gente é criança, acaba que a gente não tem aquela mente aberta, né, pro que realmente aconteceu. Não dá pra entender direito, Então, né? não. Então, eu fui entender mesmo no período da adolescência. E o período da adolescência é um pouco delicado, porque é onde a gente passa daquela fase de ter um mundo ali meio superficial para um mundo real. E a proteção vai embora, né? Você Exatamente. tá num mundo totalmente protegido, né? Então, ali eu comecei a ter um pouco de depressão, um pouquinho de ansiedade, às vezes as doenças seculares, né, Sei. que hoje em dia os jovens têm bastante. Então, eu também fui vítima dessas doenças, não que minha mãe também tenha deixado faltar alguma coisa, muito pelo contrário, sempre me ajudou em muita Que coisa. era uma tristeza, Mas era uma alguma ansiedade. coisa de mim mesmo que nada um vazio, poderia né? preencher, exatamente. Um vazio, um buraco que estava no meu coração, na minha Muita alma. gente passa isso, né? Muitas pessoas. Então, aquilo para E mim muita foi um gente período não sabe que esse difícil. vazio, às vezes, é Deus mesmo, né? Sim. Então, nesse tempo, esse texto significa bastante, porque foi aonde eu comecei a me encontrar nas orações. Mas sua família já era de igreja ou não? Desde Meu criança? pai, Você ele ia? era... Ixi, ele gostava muito de É? igreja. Minha avó, ela vai toda semana pra igreja também, né? Hoje em dia não tanto por causa de alguns probleminhas de saúde, Sei. mas minha família sempre foi bem ligada à igreja. Já tive uma tia que ela foi noviça em um convento do Rio de Janeiro também. Então, ela não se encontrou na vocação. Hoje em dia, ela já tem a família dela. Sei. Então, eu costumo até falar... eu costumo brincar que eu salvei, né? A geração da minha família, que eu venci. Você Hoje venceu. tô no caminho certo, né? Então, tô no caminho que é de Deus. Tô num caminho muito bonito. E eu tenho o maior orgulho do mundo de falar isso. Então, nesse tempo que eu passei por depressão, ansiedade, foi onde eu comecei a me encontrar nas orações. E Mas onde... você estava afastada dessa época? Ou Eu te sempre- confesso que eu sempre não estava continuou? rezando, não É. estava assim. Se eu tirasse 1 minuto do meu dia para falar com Deus, era muita coisa, porque Sei. eu realmente não lembrava.
né? E isso daí foi me tocando de uma maneira. E aí eu comecei a buscar as missas, comecei a frequentar mais a paróquia São Jorge Santo Expedito, Ler a Bíblia. que foi onde eu comecei a me encontrar mais, né? Então, eu sempre gostei muito Mas de rezar teve salmos, essas coisas. Teve algum momento, assim, de encontro com Deus mais profundo? Algum dia que você fala que tomou essa decisão ou foi uma coisa gradual? Jesus sempre mexeu comigo de tal maneira que é imensurável, né? Eu sempre fui bem apaixonada por Jesus. Nossa Senhora, ela é maravilhosa, só que Jesus... Eu sabia que eu tinha ligação de um jeito com ele, mas não sabia que era tanta, né? Ao ponto de ser esposa dele. Então... Eu entrevistei Jesus, você sabe, né? Sério? É o do The Chosen. Ah, meu Deus, que Já legal! é alguma coisa, não é? E eu, assim... E o Henrique Cristo, daqui de Brasília, então... Meu Deus, que legal, The Chosen. Você assiste? Sim, assisti. É por causa que o nosso tempo ele é bem corrido, né? Então, nossas Mas vale a missões... pena. Vale. Eu gostei muito de um episódio até, que é a da Samaritana, né? Aquele episódio é lindo, mexe Muito. bastante com o nosso emocional, com tudo, ajuda nas falei mais por vocações. isso que você falou da tua ligação com Jesus, é muito legal você assistir a É, série, porque tem uma visão de muito. Jesus bem diferente, assim, né? bastante. Mais Eu acho que é bem-humorado. um Jesus humano. Eu É. acho que é um Jesus que as pessoas precisam conhecer mais. Verdade. Que as pessoas têm muito a visão de um Deus muito sério, de um Deus que a gente tem que ter limitações para falar com ele. E eu acho que deve ser o contrário, porque Jesus, ele é a pessoa que sempre vai estar do nosso lado, ele é a pessoa que sempre vai estar com a gente em qualquer momento, ele é a pessoa que vai estar ali estendendo a mão dele, independente da pessoa que você é. Pois é. Independente do seu pecado, independente das coisas que você fala, independente das roupas que você veste, independente da cor do seu cabelo, independente se você tem tatuagem ou não, ele não quer saber disso, ele quer saber do seu interior, ele quer saber da sua pureza, ele quer saber como você trata o próximo, ele quer saber da sua beleza interior, ele não quer saber de mais nada. Ele só quer saber disso. Então, acho que as pessoas precisam conhecer um pouco mais desse Deus mais amigo, mais próximo. Eu acho que as pessoas têm uma visão muito, como é que eu posso dizer? Muito séria de Deus, superficial. Muito. Mas a gente tá falando isso porque eu te perguntei se teve algum dia, algum momento que você possa lembrar de uma presença ou de um momento que mudou tua vida em relação a isso. Na paróquia São Jorge Santo Expedito, né, eu frequento muitas missas do Padre Ribamar. Então, nas homilias dele eu me sentia muito tocada, principalmente no momento da consagração. Então, aquele momento para mim era um momento que eu desabafava mesmo com Deus, que eu chorava, que eu sorria, que eu falava das minhas tristezas, que eu falava o que eu estava sentindo. Então, até foi um momento, né, de uma missa dele que eu vi a nossa Madre maravilhosa passando, né, nossa Madre é um exemplo de mãe, ela que toma conta de todas nós da comunidade, né, de todos também, da nossa congregação. Então, ela é uma mãe para a gente mesmo, um exemplo de tudo, de caridade, de humildade. Então, teve um momento que na missa que eu vi ela e eu comecei a apreciar o paramento das irmãs da nossa igreja, da nossa congregação, e eu comecei a me ver dentro desse paramento. Então, eu comecei a achar bonito o véu, a vocação no geral. Sim. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre a vida de uma irmã. Então, foi o tempo que eu decidi também entrar no noviciato, que é um tempo onde a gente vive como uma irmã, mas sem ter os votos perpétuos. Mas você sai da tua casa e já fica lá ou vai e volta? Como Essa que é? história é boa. Inclusive, a minha mãe, como eu tinha falado no início, ela não deixava, né? Você tá falando que você tinha ela quantos não anos? respeitava isso, eu tinha 16 para 17 anos. Então, ela não gostava muito dessa minha ideia, né? De sagrar a irmã. Então, eu comecei Achava que era fogo de palha e tal, você vai se arrepender? Não, ela levou a sério, porque quando eu tomo uma decisão, eu tomo a decisão. Então, não adianta, quando eu enfio uma coisa na minha cabeça, ninguém tira essa coisa da minha cabeça. Que era sério. Então, ela sabia que era muito sério. Então, ela, naquele momento, até não deixou mais eu frequentar a paróquia, quis me levar pra Minas. Então, eu dei uma contorcida, né? E aí, eu falava que eu tava indo pra casa de alguma amiga, que eu tava indo pra qualquer outro lugar. Mãe, eu tô indo beber numa casa de uma amiga. Mas... Não, eu sei que você vai querer ser freira. Não, é verdade, eu vou beber e a gente vai pra balada. Não, você... Não, se eu te contar, você não acredita. Sério mesmo. E aí, eu tirava até foto, né? Às vezes, com alguma amiga. Tipo, não tô... Exato, em algum lugar pra falar que eu não tava lá na paróquia ou nem na comunidade. Caramba. Então, teve alguns projetos que me tocaram muito também.
Um principal foi o do Maranhão, que nós temos muitas ações e nós levamos as ações em alguns lugares. Então, um desses lugares foi também o Maranhão, que o Maranhão tem algumas regiões que tem famílias muito necessitadas de ajuda. Então, a gente foi até essas famílias, nós conseguimos levar atendimentos médicos, brinquedos. Isso deve, você ver, poder fazer alguma coisa faz uma diferença na tua vida, né? Nossa, demais. Inclusive, quando eu estava na época do concurso, eu entrei no concurso mais pensando em ajudar. Qual concurso? O concurso do Verlan é o Miss Continente Teen. Alguma coisa assim, não vou lembrar do nome agora completo, porque já tem muito tempo que eu participei, mas é um nome assim relacionado. O diretor é o Verlan Oliveira, um diretor excelente também, mas não me vi nessa vocação, né? Então eu queria mesmo entrar para fazer projetos sociais, então eu me encontrei na vocação de ser freira, esposa de Jesus. Então no Maranhão foi onde eu tive essa visão maior, porque a gente foi inclusive isso em um período do Natal. Um período natalino. Então, algumas crianças lá não conheciam o Papai Noel. Aí você tira a base do tanto que era, né, carente lá as famílias. Então, foi muito bom esse período para eu me reconhecer, para eu ver também, rever minhas atitudes, né? Para eu mudar no meu interior, ver o que precisava ser mudado. Então, comecei a olhar mais para o próximo, tanto que essa é uma das nossas carismas, né, da nossa comunidade. Então, a gente vê o amor ao próximo e a caridade. Então, esse é o nosso carisma. Então, a gente vive para isso, né? Então, foi um período muito importante, esse período do noviciato. E o noviciato dura quanto tempo? Aí vai de congregação para congregação. No nosso caso, vai de 1 ano e meio até 2 anos. Isso se a freira estiver preparada. Senão, ela pode ainda ficar mais um período, ficar mais um tempo, até ela ter uma decisão concreta. É um período para você ter certeza do que você quer, é isso? Exatamente, é isso mesmo. E depois, quando termina esse período, você faz um juramento? Como que é? Como que funciona para se tornar freira? Os nossos votos, eles são um juramento para Jesus e para Nossa Senhora. Então, quando a gente entra para fazer os nossos votos, já tem que ser uma coisa certa. Já tem que ser uma certeza que a gente vai ter porque é o nosso futuro. Claro. Então, ali é o que a gente vai viver dali em diante e não tem mais volta. Porque quando a gente faz os votos, é uma aliança com Jesus, é um casamento que nós temos com Jesus. Então, vamos supor que você faz uma promessa para um amigo do Senhor, já não é importante? Se eu tenho que cumprir? Imagina fazer uma promessa para um Deus. Pois é. Então, é mais importante ainda, porque é sagrado. Então, a gente faz os votos, que é o de castidade, pobreza e obediência. Então, por isso que eu te falei que os votos é o mesmo da Igreja Romana, é uma freira também. E pobreza que não pode ter nada no teu nome, você não tem... Pobreza, deixa eu ver uma forma boa para eu explicar aqui para o senhor. Você. Para você. A pobreza é onde nós não temos nada nosso. Como eu te falei, a gente mora em comunidade. Então, tudo que eu tenho que repartir. Isso é até uma coisa chata, às vezes, porque tem algumas coisas... Exatamente. Eu não gosto de dividir chocolate. Eu não gosto de dividir comida. Então, esse ponto aí é meio... Mas, tipo, você tem vontade de comer alguma coisa especial? Como que você faz pra comprar? Ou a comunidade compra e... Graças a Deus, Deus nunca deixa faltar nada pra gente. Minha mãe hoje, ela já apoia bastante, né, a minha vocação. Então, a família às vezes manda, né, um dinheirinho. Tá. Então, a nossa comunidade também tem, por exemplo, toda mulher precisa, toda pessoa precisa de um kitzinho de higiene. Claro. Então, a nossa congregação também disponibiliza, né? Tudo isso a gente tem, nunca deixa faltar, tem abundância. Mas você tem roupas normais também, assim, pra... Não, nenhuma freira, isso. Nós temos o nosso paramento. Então, o nosso paramento, eu sempre vou estar com essa mesma roupa que o senhor tá vendo. Ah, é mesmo? A mesma roupa. Tem o véu, tem a batina, tem a faixa e ponto. Essa é a nossa roupa. Mas mesmo quando você vai... Sei lá, uma situação que você não está como freira, você está com a mesma vestimenta? Não, no caso não existe, porque eu sou freira aqui em qualquer outro lugar. Você faz esporte, por exemplo, ou não? Esporte sim. Aí é o tênis, né? Aí a gente tem um tênisinho. Mas aí pode colocar outra roupa ou não? Não, aí é da mesma forma. Um short? Não. Não? Não, da mesma vai forma, jogar um batina.
É com um negócio voaçando mesmo. Da mesma forma. É. Às vezes eu até brinco, né, que nossas orações, as pessoas pensam que a vida de uma irmã é 100% ligada à oração, né? A gente tá ali com o tercinho toda Sim. hora, na igreja, na capela, rezando. E nós temos os trabalhos também do cotidiano. Então, nosso trabalho também é uma forma de oração. Então, me fala sobre a sua rotina, então. Como que é um dia normal pra você? Ah, não. É muito um dia normal? É. Olha- Acorda que horas? Cada dia é um dia diferente. Ah, é? Não Então, tem cada uma... dia eu tenho uma missão. Isso. Então, nós temos uma missão diferente das outras. Eu tenho uma missão, minhas irmãs têm outras. Então, nossa comunidade funciona como se fosse uma pequena engrenagem. Então, cada um ajuda o outro, cada missão é ligada a outra missão. Então, eu tenho a missão, por exemplo, de acordar cedo, fazer o café da manhã. Então, nós temos Acordar as cedo, que horas? orações, normalmente 8 horas. Tá. Então, eu tenho essa missão, né, do café da manhã, aí tem as orações também da manhã, e aí depois, dependendo do dia, eu vou evangelizar, ou então eu fico com as crianças, ou então eu vou lavar alguma louça, né, eu vou Sei. limpar a casa. Então, nossas orações, elas também se resumem em uma forma de trabalho. Fica Nós muito trabalhamos- fora? Fica mais tempo fora ou dentro? Dentro da comunidade, nós temos muitas comunidades, né? Então, são uma em Alexânia, são 2 em Águas Lindas e 11 em Brasília. Então, eu fico mais nas comunidades lá de Sol Nascente, que é a nossa sede, e Lá- fico mais Mas onde você dorme? Onde você fica? Aí nós temos a nossa casinha, né? Tá. Então, por ser uma comunidade de 70 missionários, além de nós irmãs, moram os irmãos também, moram os padres e suas esposas, que são chamadas de rurias. Rurias. Isso, são chamadas de rurias. Então, cada um tem ali o seu lugarzinho. E é dividido também em partes. Os irmãos têm a parte deles na comunidade, nós irmãs temos a nossa Mas parte. é o mesmo lugar? E ou é são o várias mesmo lugar, casas? só que a comunidade é gigante, Ah, é linda. Tem fotos aí? Tem pra passar pra gente? É linda, local? né? As crianças A gente gostam de ir lá coloca, para então. conhecer, né? Algumas pessoas até vão de fora também para conhecer nossa comunidade. Então, nossa igreja, que hoje Essa é fica linda, onde? no Sol Nascente, Tá. tá? Então, lá é onde acontece a maior parte do nosso projeto também. Então, no meu caso, eu moro eu e mais outras 2 irmãs, a irmã Clarice e a irmã Ana, né? Então, assim, é muito legal a nossa vida, porque, como eu te falei, a gente divide, a gente São novas compartilha. ou são mais velhas que você? São novas também. A irmã Clarice tem 28 e a irmã Ana é a mais nova. Ela Ah, é? tem 18. Nós até chamamos ela com um apelido carinhoso, né? De neném. Que ela tá na igreja desde novinha. Sério? Isso, a mãe dela também participa bastante Puxa. das ações. O irmão dela também, né? Da nossa congregação. Então, é uma coisa muito linda. É uma família religiosa. E uma coisa que eu pedia muito para Deus antes era isso. Não era isso que eu queria. Porque antes eu era uma filha única. Nunca faltou amigos, nunca faltou primo, até porque meu pai tinha 24 irmãos. O 24 ou 23 irmãos, então, Nossa. família bem gigante. Só que dentro de casa eu queria alguém, às vezes, ali pra estar perto de mim, pra brincar comigo, né, pra eu conversar. Então, hoje, graças a Deus, nossa família é gigantesca e a gente nunca fica sozinho. Tem uma parte, né, inclusive de The Chosen, que mostra isso, que é onde Jesus manda os discípulos irem evangelizar de 2 em 2. Então, nós nunca estamos sós também. Apesar de nós termos um casamento com Jesus, a gente nunca tá só, né, assim, de ter uma pessoa perto. Então, a gente, às vezes, é até enjoativo, porque às vezes a gente quer respirar ali e tem uma pessoa ali do lado pra lá. Então, às vezes, ali tem 3 irmãos, a gente sempre sai pra evangelizar de 5, Nunca de sozinho, 3, sempre. de 2, nunca sozinho. Então, isso é muito bonito. Aquele dia, por exemplo, do vídeo, era você e mais Ali, uma naquele irmã? dia, tinham mais 4 pessoas mais 4. comigo, isso. Que eram mais 3 irmãs e um frade, né? Tá. Então, bem legal. Nossa rotina em si é muito linda, nossa família é muito linda. É admirável, né? Eu, antes de ser irmã, eu ficava só admirando, sabe? Eu achava lindo as pessoas assim, os grupos, sabe? A dedicação para a igreja, a dedicação a Jesus, a Nossa Senhora. Aquilo tudo era muito bonito, é muito bonito. Então, isso preenche o meu coração. E tua mãe hoje em Total. dia? A Como minha que mãe tá? hoje em dia, Sobre ela a já tua está escolha. bem mais tranquila, graças a Deus. Conversei com ela o seguinte, eu acho que eu evangelizei minha mãe, Como ela chama? é Andréia. Andréia. Beijo, mãe! Oi, Beijo, Andréia. pai, que é o padre Ribamar também. Posso esquecer dele de jeito nenhum. Foi muito importante na minha vida. Mas a minha mãe foi o seguinte, eu peguei e falei com ela, mãe, é o seguinte, mãe,
de qualquer jeito eu ia sair de casa. De qualquer jeito eu ia casar. Eu ia ter alguém na minha vida. Uma hora você ia sair de casa. Uma hora ia. Então, eu prefiro 1000 vezes que esse casamento seja com Jesus. Porque vai ser o caminho da minha vocação. Então, se eu tivesse com qualquer outra pessoa, eu não ia estar feliz, né? Eu não ia desfrutar de mim mesma. Eu ia estar famosa, não sei, mas eu ia ter me ingressado na carreira de modelo, ia ter me ingressado na carreira de Miss, e eu não ia estar feliz, né? Hoje eu sou muito feliz, muito mesmo. Agradeço todos os dias da minha vida por ter a minha vida 100% dedicada a Deus. Sou um pouco suspeita para falar da nossa vocação, porque é uma vocação muito linda, né? É um caminho muito lindo. Então, cada um nasce com uma vocação diferente, mas a minha em especial, a de todas as irmãs em especial, é muito bonita. Então, se eu tivesse, eu falei mais ou menos assim para ela, então a mãe não estaria feliz. E em relação aos filhos, né, que talvez eu ia Pra ela ter neto, né? Exatamente. Então, talvez a minha descendência, né, também não... Porque hoje em dia eu tenho muitos filhos espirituais, são filhos de Deus, então são os meus filhos também. Rezo por cada um, rezo pelos jovens, rezo por cada um das famílias que também precisam de ajuda, por cada pai, por cada mãe, porque a gente sabe que tem uma dificuldade dentro de casa. Às vezes tem uma necessidade em especial, então rezo por cada um, porque também são os meus filhos. Então, fico muito feliz. Não sinto essa necessidade hoje de ter uma família, porque eu tenho uma família mais que perfeita, que é uma família que é 100% dedicada a Deus. Pois é. Você falou da carreira de Miss, voltando para tua carreira como modelo. Você chegou a fazer então fotos, né? Sim. E nessa época você pensava em ser atriz, em ser modelo? Qual que era a tua ideia nessa época? Exatamente, era essa mesmo. Era eu ser modelo, né? E era ser Miss também, né? Ao mesmo tempo que eu era um, eu era outro. Eu entrei como modelo época, com 16 anos, tem. Ah, então o Léo também coloca, por favor. Eu comecei a carreira de modelo com 16, né? Comecei de novo. Aí dessa vez bem profissional, foi em uma agência, né? Scout em Brasília, de Brasília mesmo. E no concurso, né? Logo depois, uns meses, eu entrei pro concurso. Então ali eu pensei que eu tinha realizado totalmente o meu sonho. Até porque esse mundo da moda, esse mundo da beleza, ele é muito encantador. Né? É um mundo onde chama muita atenção, é um mundo mágico mesmo. Então, né, o mundo tem seus encantos e esse mundo da moda é um dos encantos. Então, quando eu comecei a ser modelo, Miss, nossa senhora, ali pra mim, né, tinha sido, uau, agora é isso mesmo que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero ser daqui em diante. Mas, como eu falei, meu pai, né, ele começou a fazer uma grande diferença na minha vida, a presença dele. E eu me encontrei nas orações, então foi toda aquela história que eu te contei também. E você chegou a namorar? Chegou a ter algum relacionamento? Sim, eu era uma pessoa do mundo, né? Eu era uma jovem normal, e jovem tem disso, de querer, né, conhecer o mundo. Então eu tive, sim, um namoricozinho, um beijinho aqui, outro acolá. Tô falando isso porque muita gente imagina que quando uma garota ou uma mulher escolhe essa vida de se dedicar a Deus é porque teve uma desilusão amorosa. Você já deve ter ouvido isso. E eu pergunto sempre para as irmãs que vão ao meu programa, e as histórias são diferentes, né? E a tua não foi isso também. Não foi por uma desilusão amorosa. Muito pelo contrário. Eu costumo a pensar que eu, graças a Deus, sou nova. E nós também temos muitas irmãs jovens. Então, eu acho muito bonito, assim, essa questão de nós sermos irmãs jovens. Porque a gente colocou Deus em primeiro lugar. Então, eu acho muito bonita essa parte, porque a gente realmente não quer mais saber do mundo, a gente não quer mais saber dos encantos que ele tem, a gente só quer saber de Deus. E isso, a gente coloca ele em primeiro lugar. Ele, Nossa Senhora, que eu acho que é o certo a se fazer. Então, antes de eu tomar uma decisão, né, tipo, mais séria sobre relacionamento, não. Eu escolhi Deus, e é Deus que eu quero pro resto da minha vida. Então, assim como eu tô falando aqui pro senhor desse jeito, pra você desse jeito, as minhas irmãs também pensam da mesma forma, a nossa madre pensa da mesma maneira. Então, isso é um pensamento que eu admiro muito na gente, em colocar Deus sempre em primeiro lugar, literalmente em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. O que não pode, assim, por exemplo, música do mundo, pode escutar? Música secular, A gente televisão, escuta. série, filme,
Vocês têm uma vida normal ou não pode nada disso? O que não pode? Olha, eu vou ser bem sincera, devido ao nosso tempo, acabou que a gente nem tem tempo muito pra essas coisas. Eu começo a assistir um filme, eu já desmaio, porque eu durmo muito fácil. Então, assim, a gente não tem muito tempo, né, pra essas coisinhas, mas quando a gente tem um tempinho Mas aqui poderia outro... assistir tranquilo. Isso, eu gosto muito da série The Chosen, né, igual a gente tava conversando, eu gosto bastante. Se fosse por mim, é claro que eu já teria, né, visto a série toda, mas eu vi só alguns episódios devido ao nosso tempo. Então, eu gosto sim de série, eu gostava muito de novela, né, eu adorava Carrossel, inclusive a Carinha de Anjo, que o povo comenta muito, eu gosto bastante de novela infantil, então a gente gosta bastante de filmes religiosos também, igual o de Santa Clara, eu já assisti, porque eu admiro muito a história desses santos, admiro bastante. Então, eles foram grandes exemplos pra gente também, então acho que é importante também a gente poder saber um pouco da história deles. E música, eu gosto um pouquinho, eu gosto bastante de sertanejo, moda raiz. Nossa senhora, eu gosto muito de um Tião Carreiro. Ixi, eu gosto muito. Então, nós podemos sim ter esse lado um pouco mundano, né? Mas é claro que a gente prefere bem mais o lado religioso, porque fala sobre a gente, fala sobre a nossa vocação. Então, uma vez ou outra eu escuto ali um Zé Ramalho, gosto muito também, músicas mais antigas, né? Eu tenho 21 anos, mas eu acho que a minha idade verdadeira é tipo de 90. Uma senhora. Eu gosto de fazer crochê. É mesmo? E, nossa, adoro fazer crochê, um tapetinho. Cozinha? Então, miojo. Eu faço um miojo excelente. O seu é o melhor miojo, então que tem. O meu é o melhor miojo. Faço assim um miojinho, mas minha área não é muito assim da cozinha, né? Quase taquei fogo um dia na cozinha da minha avó fazendo pipoca. Isso eu já tiro ideia. Então, melhor não arriscar. Não mesmo. O que você faz mais lá na comunidade? O que eu faço mais? Eu gosto bastante de evangelizar. O nosso trabalho de evangelização é muito mais do que uma venda, né? Nós vamos até os lugares para vender os artigos religiosos e para dar fundos para o nosso projeto, para as nossas ações. Então, essa é uma parte que eu gosto bastante da minha missão. A evangelização é legal porque, além da gente estar ali levando um tercinho para uma pessoa, às vezes, que precisa ser salvo, né? Às vezes ele está precisando de uma palavra, está precisando de um aconchego espiritual, está precisando de ver que ele não está sozinho, que tem Jesus ali. As pessoas esquecem disso, né? Às vezes, quando a gente está num momento mais difícil, a gente tem a grande mania de questionar, né? Então, a gente esquece que Deus, ele é o nosso melhor amigo, igual também eu falei para você uns minutos atrás. Mas acho que Deus, ele entende quando a gente questiona também. Claro, né? entende sim, ele entende tudo. Ele é perfeito. Porque a gente tem muita dúvida, né? Exatamente, é a nossa cabeça humana, porque né? acontece tanta coisa ruim no mundo e às vezes você se questiona. Exatamente, mas isso eu acho muito interessante no nosso trabalho, que várias vezes, né, eu já escutei vários relatos. Na semana passada mesmo, eu estava em Goiânia, e aí uma moça, ela pegou e falou bem assim, ela me viu na rua, ela, irmã Eva, me conheceu, e aí eu, oi, tudo bem, fui lá nela, e ela, irmã Eva, eu queria só agradecer, porque antes eu não sentia vontade de ir na igreja mais, e eu não sentia mais vontade de buscar mesmo, né? Então, quando eu comprei, ela comprou um chaveirinho da gente, e aí ela pegou e falou, muito linda. Ela, quando eu comprei esse chaveirinho de você, eu comecei a olhar mais para Deus, eu comecei a lembrar mais que eu tenho que chegar mais perto dele, então eu devo buscar mais. Então ela começou a ir na igreja mais, aí hoje ela até namora, eu achei muito legal que ela me contou isso, hoje eu tô até namorando e ele também vai na igreja comigo, então isso de ver é muito bonito, sabe, pra gente é gratificante. Então, além de ajudar muitas famílias ali da região do Sol Nascente, a gente também ajuda muitas pessoas que estão muitas vezes em um bar, em algum restaurante, né? Em bar eu gosto de ressaltar porque às vezes tem muitas pessoas ali buscando socorro em uma bebida, né, em droga. Então a gente vai ali, leva uma palavra, leva um conforto, leva a palavra, fala que Deus não tá ali com você a todo momento, Deus ele não tá te deixando sozinha, Deus ele não tá te abandonando. Então isso pra gente também é muito importante. Esse nosso trabalho é muito lindo e eu particularmente é um dos que eu mais admiro. Outra coisa que eu tenho percebido, não só pelas pessoas que eu levo no meu podcast, mas de frequentar mesmo, igreja e tudo mais, é que como tem jovem voltando à igreja, descobrindo esse caminho, e eu lembro que há uns 10 anos atrás era uma preocupação, né, da igreja que os jovens não frequentavam, né? Sim. O que você acha que está acontecendo? Porque você e milhões de jovens
rezando o terço, indo na igreja, procurando Deus. Que tempo que a gente está vivendo agora que está acontecendo isso? Olha, eu creio que a internet tem uma grande influência, né? Eu creio bastante que a internet hoje em dia, ao mesmo tempo que ela tem pontos bons, ela tem pontos ruins. Então, às vezes, ao invés do jovem estar ali com um tercinho na mão, tá ali com o celular. Fazendo nada, passando... Às vezes, poderia estar ali vendo a história de um marco da igreja, tá ali vendo o Instagram. Então, às vezes, pode estar ali também em busca de um projeto social, em busca de ajudar alguma família, em busca de ajudar alguma pessoa, tá ali gravando, fazendo qualquer outra coisa, sabe? Então, às vezes, um momento de distração a gente tem que ter, mas eu acho que a gente também não deve focar toda hora nisso, sabe? Então, eu acho que a internet tem grande influência e as pessoas também, as famílias também, eu acho que Deus vem de dentro de casa, né? Criança. Então, quando os pais também têm uma educação, dá uma educação religiosa para aquela criança, a criança já nasce com esse conceito formado, né? Que Deus existe, que Deus é importante, que a gente tem que lembrar dele todos os dias da nossa vida, tem que agradecer. Então, acho que nas famílias também falta bastante isso, né? Aos pais, às mães, às vezes também que tá ali no momento de trabalho, na correria do dia a dia, às vezes esquece, né? Nem por maldade esquece. Então, acho que é muito importante a gente vem de casa, né? Comentar dentro de casa, ressaltar o quanto Deus é importante. Às vezes uma oração que você faz ali antes da comida, né? Deus já vai, nossa, ficar feliz, né? Porque ele também gosta de ser lembrado. Ele é Deus, ele fez o sacrifício, então é muito importante a gente lembrar dele. Nem que seja 5 minutos do dia, parar para agradecer, parar para rezar uma Ave Maria, que é tão pouco assim, né? Tão pouco que eu falo tão rápido, né? Do seu dia, não vai ocupar nada do seu dia, não vai te atrapalhar em nada. Então, acho que pelo menos uma Ave Maria as pessoas não rezam. Eu acho que deveria rezar. Eu acho que deveria mais lembrar de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora também ela é maravilhosa. O que Deus sofreu no corpo, Nossa Senhora sofreu na alma. Nossa Senhora também foi a mulher que Deus escolheu para ser mãe do Salvador. Então Nossa Senhora também, ela é incrível. Ela é rainha, ela é mãe. Então ela também deve ser lembrada, né? Então acho que nas orações, rezando, pelo menos começando uma Ave Maria, um Pai Nosso por dia, já vai começar a desenvolver, né, um lado religioso ali naquela família, naquele meio, né? Então acho que é muito importante. E hoje em dia está esquecido. Mas você percebe jovens te procurando, ou quando você conversa com pessoas mais novas, dessa sede, dessa busca por Deus? Eu acho muito legal porque, como eu te falei, nós vamos em muitos bares. Então tem muitos públicos que são mais jovens. Então eu acho muito legal quando o jovem para me escutar. Quando muitas vezes não tem nem, assim, sabe, a quantia de um terço, a quantia de um chaveiro, mas dou ali R$2, dou a moedinha, sabe? Ali você já vê que é de coração, que quer ajudar. Então, a gente não vê ali a quantia, a gente vê o valor que tem os nossos artigos, sabe? Então, por mais que tenha R$2, por mais que tenha 1,50, por mais que tenha 10 centavos ali, a gente vê que é de coração aberto, sabe? Eu sempre rezo também por essas pessoas, porque a gente vê que é de coração aberto, que quer ajudar, sabe? Que está disposto a fazer uma ação boa. Então, isso eu acho muito legal. Tem muitos jovens, sim, que param para escutar a gente. Tem outros que não, mas isso eu acho que com o tempo também, né, com conhecimento, vai aderindo, né, uma forma de chegar mais perto de Jesus. Então, graças a Deus, tem muitos jovens que hoje param, sim, para nos escutar, para pegar um tercinho, para falar também, às vezes, um relato, um testemunho. Isso eu acho muito bonito, né, esse negócio de compartilhar com a gente, não só comigo, mas também com os meus irmãos, né, algum momento. Isso pra gente é muito importante. Isso é muito legal. Então, sobre os jovens, eu fico muito feliz que hoje em dia na nossa igreja tem muitos jovens. Então, acho muito legal também que algumas outras paróquias eu vejo, né? Que tem um grupinho ali bem jovem. Nossa, eu fico muito feliz, muito mesmo. E eu acho que não só eu, mas com certeza Nossa Senhora e Jesus também ficam muito felizes. E o fato de você ter chamado a atenção ou viralizado pela tua beleza, né? Freira gata, freira bonita, isso te incomoda? Tem algum problema para a comunidade? Eu vi que você se maquia, se isso tem problema. Fala pra gente sobre isso. Então, esse lado de se maquiar, a nossa madre, né, a nossa presidente da congregação, ela permite que nós sejamos assim. Então, isso vai de congregação para congregação. A nossa, no caso, permite que nós possamos passar uma maquiagem contanto que seja leve. Então, isso eu acho interessante porque Deus, ele é o quê para o Senhor?
Deus, Pra mim? ele é. Como assim? Ele é tudo, não é? É tudo, claro. Ele é tudo. Então, Deus, ele é perfeito. Deus, ele é maravilhoso. Ele é lindo. Então, ele também merece coisas maravilhosas. Claro, você colocar sua melhor Então, roupa, se exatamente. preparar. Então, acho que a gente tem que dar o melhor para ele. E isso não só do nosso lado de sacrifício, muitas vezes no nosso dia a dia, mas sim na nossa aparência também. Então, acho que ele merece esposa, Jesus merece esposa bonita, Jesus merece coisas lindas. Então, uma forma é essa da gente mostrar que tá bem, é se maquiando. Uma forma da gente mostrar que estamos bem, uma forma da gente mostrar que estamos felizes, uma forma da gente mostrar que Jesus merece melhor é assim. Essa é a nossa forma. Até porque o corpo é o templo do Espírito Santo, exatamente. Então, a gente passa, assim, uma maquiagenzinha, né? Então, não que isso seja a nossa beleza principal, porque eu acho que a nossa beleza principal vem do nosso paramento. Que eu acho que o nosso véu, a nossa batina, é aqui que tá a nossa maior beleza. Então, acho que isso é só um detalhe. Uma maquiagem é um detalhe, porém crucial, que a gente deve ter, que a gente deve mostrar. né? E você se assustou com essa fama repetida, todo mundo falando sobre? Na verdade, eu achei muito legal, né? Por esse fato mesmo. Que às vezes a gente chega em um lugar e fala, nossa, mas a freira maquiada. Será que é real isso mesmo, né? Parece coisa de filme, né? Isso. Então, assim, hoje as pessoas dão mais credibilidade pro nosso trabalho, pra nossa vocação, pro nosso projeto. Aí, quando as pessoas entendem, quando a gente explica, né? As pessoas até passam a admirar, né? Ver com outro modo, né? De uma outra visão. Então, isso pra gente também é muito importante. Muito mesmo. Não te incomoda, então, isso? Não. E não criou nenhum problema também na comunidade? Não, tem alguns comentários, né, que são bons, outros um pouco chatinhos. Tipo o quê? Mas... Quando passa do ponto? É, igual fala, né, mas freira maquiada, não pode. É que outras pessoas podem ter alguma outra visão, mas eu respeito totalmente. Mas não é nada demais também, não... Não, Tudo mas... bem, se colocar, sei lá, né, um negócio azul aqui, talvez ficasse estranho, mas é... Não, mas eu respeito total, né? Então, cada um tem o seu modo de pensar, cada um tem a sua decisão, cada um é diferente, ninguém é igual. Então, eu respeito mas pode passar muito... batom? Pode passar batom. Então, eu respeito muito a decisão de cada um, mas eu admiro aqueles que também entendem como a gente, né? Entendi. Que pensam como a gente. Eu acho muito legal esse pensamento em conjunto, né? Quando as pessoas admiram, quando as pessoas acham legal, eu gosto muito. Porque pensa igual a gente. Mas tem muita gente que julga, né? Principalmente cristão, Algumas. eu sinto isso. Ah, você é cristão e faz tal coisa. A pessoa tão preocupada com o que o outro faz, né? Em vez de olhar pra dentro, né? Sim, eu creio que Deus é um só. E isso eu acho muito bonito da nossa congregação, porque o nosso carisma, igual eu conversei com o senhor, é o amor ao próximo. Então Deus era isso, Deus ele é amor. Então acho que independente de qualquer coisa, independente de religião, ele quer que a gente olhe para o próximo. Ele quer que a gente ajude, ele quer que a gente ama uns aos outros como ele nos amou. Então acho que Deus ele é assim, independente de religião, eu acho que a gente primeiro deve ver o lado da caridade, ver, será que meu irmão ali tá precisando de alguma coisa? Será que eu posso fazer alguma coisa por ele? Será que tem alguma coisa que eu posso oferecer que vai mudar o dia dele? Às vezes um bom dia que você dá pra pessoa, independente de religião, independente de qualquer coisa, às vezes um bom dia, a pessoa tá ali triste, você vai alegrar o dia da pessoa. Não custa nada, sabe? Então, no nosso projeto, tem muitas religiões que, além do catolicismo, outras religiões também ajudam. Então, tem muitos evangélicos que ajudam, graças a Deus. Então, pessoas de várias culturas ajudam a gente também. E isso eu acho muito bonito, porque eu acho que é aí que tá o verdadeiro amor. Aí você passa uma calma ao falar. Você é sempre assim? Ou você às vezes fica brava, fica nervosa? Ou esse tempo já passou? Olha, eu não vou negar não, às vezes eu fico bem brava. Eu não consigo imaginar. Gente, eu tô brava, hein? É assim? Eu não consigo, você é muito calma, você passa uma tranquilidade. É sério? Sério. Você fica brava? Fico, às vezes eu fico muito brava. O que brava. te tira do sério, por exemplo? Me acordar. Tá aí, tamo junto nessa, né? Eu te entendo. Eu fico muito brava, eu olho Você tá dormindo bem, aí... É possível que... Principalmente quando é cedo ali, sabe? Às vezes a gente tem algumas orações que nós temos que fazer num horário bem cedo. Então, 7 horas da manhã pra mim é muito cedo. É mesmo, concordo. Então, às vezes chama a gente ali 7 horas da manhã e eu... Ai.
Vamos rezar, vamos rezar, né? Vamos colocar o sacrifício, que a oração é mais forte, né? Então eu fico muito brava, mas depois passa. Demora um tempo até acordar, né? Ixi, Maria, demora. Às vezes eu até cochilo na oração, você acredita? Sério. Então, às vezes eu cochilo ali também, isso é normal, mas o Espírito Santo diz que quando... isso eu gosto de usar muito. Diz que quando a gente cochila na oração, o Espírito Santo continua, né? Ah, é? É. Aí nossa, isso é o que me deixa calma, né? Aqui no meu psicológico, não. Meu Espírito Santo agora, segure as orações que é com você agora. Que o meu anjo da guarda, desculpa, o anjo da guarda aí agora, concentra que as orações é contigo agora. E aí, é assim, né? A nossa vida é bem Mas vocês legal. dormem cedo? Sim, às vezes, né? Por exemplo, a gente tem a evangelização. Então, quando nós vamos para Goiânia, acontece de chegar às 3:30 da manhã, 2:30 da manhã. Ah, vocês não dormem lá, vocês voltam para cá. Toda vez a gente tem que voltar para casa, porque também tem as orações no turno matutino. Entendi. E também tem as nossas missões. Por exemplo, se eu não fazer o café... E quando você dorme 3 horas da manhã, tem que acordar cedo de qualquer Exatamente. E o que eu acho mais legal é que, como eu te falei, nós somos uma família. Então, toda vez que a gente chega tarde, independente do horário, sempre vai estar ali todo mundo junto, esperando pra gente comer, pra gente fazer as orações e dormir. Todo mundo sempre junto. Então, isso é muito bonito. Na nossa comunidade também, uma das coisas que eu mais admiro. E às vezes a gente vai dormir tarde, às vezes acorda muito cedo, isso me estressa, não. Mas é assim, é bem legal. É um estresse, mas é muito legal. A gente vê que vale a pena, né? Cada sacrifício que a gente faz vale muito a pena, né? Então, ver o rosto de cada mãe, né, do projeto, cada sorriso das famílias que recebem ali um alimento, as crianças um brinquedo, sabe? Isso pra gente é muito gratificante. Muito mesmo. Quero saber do pessoal, Léo. Dúvidas do pessoal? Nós temos bastante aqui. Vamos lá, o Diego Almeida está perguntando aqui para mim, fala: Vilela, obrigado pelo seu trabalho. Irmã Eva, como é a sua rotina de freira no sentido de acesso à internet, celular, streaming como Netflix, YouTube, se você tem acesso, se é livre, e se você pensa em usar as redes sociais para evangelizar as pessoas? Sim, vamos lá, Diego. Bom dia. Então, nossas redes sociais, nós temos a de nós, irmãs, em conjunto, né? Nós não temos a nossa rede social particular. Inclusive, muito obrigada por esse comentário, que me lembrou de uma coisa, que tem muitas pessoas fazendo perfis fakes com o meu nome. Então não existe um perfil seu? Não, perfil meu pessoal não tem. Então, quando tivesse um perfil que vocês verem, né, Irmã Eva, ou até meu nome de batismo, Camila Cardoso, não acompanhem, porque não é um perfil real. Tá. Nosso perfil real é o das Servas de Maria Santíssima, esse é o nosso Instagram, e que, graças a Deus, com essa repercussão, né, que teve o meu vídeo lá em Goiânia, eu estou pretendendo sim usar o Instagram para uma forma de evangelizar, até porque eu alcanço muitas pessoas através do Instagram. Então foi aquilo que eu te falei também, a internet tem um lado bom e um lado ruim. Então a gente também tem que saber usufruir desse lado bom, né? Então acho que eu posso, por exemplo, alcançar uma pessoa que está em um outro país, em um outro estado, com uma palavra de conforto. Então eu também quero muito evangelizar dessa forma, né? Então acho muito bonito até essa forma de evangelizar. E em relação a YouTube, eu falei que eu fazia crochê. Então eu gosto bastante de ver vídeo aula de crochê no YouTube. Me ajuda muito também a fazer, às vezes, ali um tapetinho. Gosto muito. Mas quando a gente tem o tempo, né, também. O tapete, às vezes, que demora um dia para fazer, eu demoro uma semana. Porque a gente também tem outras missões. Mas eu gosto bastante, sim, né? O Instagram eu uso mais para evangelizar mesmo. Eu não gosto de ficar ali vendo notícias, essas coisas, não gosto. Mas esse é o meu particular. Mas eu gosto muito de ver ali videoaula, às vezes ver a história de um santinho, né? Eu gosto bastante. A Camila Barros pergunta: Irmã, como foi o processo dentro da congregação quando a senhora chegou falando sobre o seu passado de modelo? Se todos já sabiam ou não, se você teve que explicar, e se houve resistência por parte dos religiosos ou foi uma acolhida imediata? Não, na verdade, quando eu era modelo, antes de conhecer a igreja, eu já estava na profissão. Então, muitas vezes eu chegava ali de um trabalho toda maquiada. Eu ia para a igreja, né? E aí as pessoas tinham curiosidade, eu sempre andava muito de salto alto. Então, às vezes perguntava: e você trabalha com alguma coisa? E aí, desculpem. E antes eu até tinha rede social, né? O meu Instagram pessoal também. Então, ali as pessoas também já tinham conhecimento de que eu era do mundo da moda.
Então, ali as pessoas já sabiam também da minha carreira, da minha profissão, né? Então, a igreja me acolheu no momento que eu mais precisei, mas eu primeiro busquei. Né? Eu primeiro fui até a igreja, foi ali que eu me senti em casa, né? Foi ali que eu me senti acolhida. Então, foi ali que eu me senti acolhida pelo padre, pela madre, pelas pessoas que também frequentam a igreja, por alguns paroquianos, né? Que eu comecei a ter um vínculo. E lá também tem muitos jovens. E isso eu achei muito interessante. Foi uma das coisas que me atraiu, porque por a gente ter a mesma idade, a gente tem uma melhor conexão. Então, ali eu achei muito legal, né? Então, foi ali que eu me identifiquei, para eu realmente continuar a minha vida ali. Perfeito. A Larissa Meirelles pergunta: irmã, como a senhora vê o papel da beleza na evangelização? Tem medo que sua aparência acabe ofuscando a mensagem de fé e espiritualidade que tenta passar? Ou isso está bem resolvido entre vocês, né? Você e a congregação? Tá bem resolvido, porque Jesus, ele era bonito. Jesus, ele tinha cabelos lindos, né? Maria Madalena levava ali o óleo para ele, então ele gostava de andar cheiroso, perfumado. Então, Nossa Senhora também, eu creio que ela é uma mulher linda, uma mulher de beleza extraordinária, que ninguém nessa terra tem noção da beleza de Nossa Senhora. Então, eu acho que, igual eu falei para vocês, a gente gosta, assim, de andar maquiada. Eu acho que isso também faz parte. Quando você vê alguém bonito, alguém perfumado, você tem vontade de chamar, você tem vontade de conversar com a pessoa. Então, isso já aconteceu várias vezes comigo, né? Então, várias vezes as pessoas me chamaram, falaram: nossa, irmã, eu não vou mentir, não. Eu te chamei porque eu te achei muito bonita, e então eu quero saber, eu quero conhecer. Então, isso também é legal, né? Às vezes a gente apresentar uma boa aparência, né? Isso mostra que a gente tá bem, que tá feliz. Então, isso também é muito importante. O Leandro Costa pergunta aqui: irmã, já teve algum momento de dúvida depois de ter feito os votos definitivos? Aquela vontade de voltar atrás, nem que fosse por curiosidade para saber como seria a sua vida fora? Não, porque graças a Deus cada um tem uma vocação, e a minha é ser esposa de Jesus. E como eu falei, a gente tem o tempo do noviciato também. Então, nesse tempo é onde a gente realmente vê o que a gente quer fazer da nossa vida dali em diante. Se a gente realmente quer seguir, se a gente quer parar. Então, naquele tempo eu tive a certeza, e quando a gente faz os votos para Jesus, isso é uma coisa séria, né? Então, a gente realmente, quando faz os votos, já é com o pensamento formado, de que ali não tem mais como voltar atrás. Então, graças a Deus, esse é o meu pensamento. Não tive dúvidas depois, né, de que realmente esse era o meu caminho e que realmente iria ser feliz, né, nesse caminho. Então, graças a Deus, sou muito feliz nesse meu caminho e não tenho arrependimento nenhum. E eu falo pro pessoal que vai nas redes sociais ficar enchendo o saco das irmãs, principalmente da irmã, não ficar dando em cima. Ela é esposa de Jesus. Então não seja talarico de Deus, entendeu? Já é ruim ser talarico, ainda talarico de Deus. É um pecado ao quadrado. Nossa, deve ser muito maior ainda. A Thaís Fontes tem uma pergunta interessante aqui. Ó. Irmã, como a senhora enxerga o papel das mulheres dentro da igreja hoje? A senhora acredita que a juventude está mais aberta a figuras femininas como referência espiritual, e a sua imagem como uma pessoa bonita e jovem remete a uma referência aos mais novos entrarem? Sim. Então, eu creio que cada um temos um papel muito importante dentro da igreja, dentro da congregação. Então, nós irmãs, em especial, temos um pedacinho muito importante, que é cuidar dos mínimos detalhes de Jesus. Que nosso trabalho se resume desde lavar um garfo até fazer orações, até ir nas ruas até as pessoas. Então, acho que cada coisa que a gente faz no nosso cotidiano, cada missão que nós temos dentro da nossa rotina, significa cuidar de uma coisinha de Deus. Então, significa cuidar dele mesmo, cuidar da igreja, cuidar dos filhos dele. Então, acho que nós, irmãs, né, em especial, nós temos um papel bem importante. Mas também tem as outras hierarquias também, tem as diaconisas. Cada mulher, cada homem tem o seu papel bem importante, né? Então, o nosso, né, de irmã é esse, é cuidar dos mínimos detalhes que são das coisas de Deus. Então, isso eu acho muito bonito. Isso é ser esposa de Deus, cuidar das coisas dele. E principalmente dos filhos. Isso eu acho muito legal. Vamos lá. O Gustavo Amaral. Irmã, o vídeo que viralizou no bar vendendo escapulário, como a senhora enxerga esse momento hoje, olhando para trás? Foi uma obra do acaso, um sinal mesmo, ou se você sentiu alguma coisa naquele momento diferente? Eu acho que nada é por acaso, né? Nada é por acaso, tudo acontece por alguma razão.
Então, se Deus quis, né, que eu estivesse ali naquele momento, que teve essa repercussão que teve, é por um propósito. Não sei qual é, se é de salvar alguém, se é de salvar almas, né, se é para ter uma evangelização maior, mas eu creio que é uma missão gigante, né, uma missão grande pela proporção que teve. Então, eu só peço a Deus todos os dias para me dar discernimento mesmo, para eu poder ajudar quem está precisando. Então, acho que nada é por acaso. Tudo acontece por um motivo bem especial. O Eduardo Silva. Se pudesse voltar no tempo e conversar com a Camila de 14 anos, que estava começando nos concursos de beleza, o que a senhora diria para ela hoje? Minha filha, casa com Jesus antes, que é melhor. Casa primeiro com Jesus, entra na vida religiosa antes, que essa não é a sua vocação. Entra na igreja, você vai sofrer demais, né? Você vai sentir muita falta do seu pai. Então, Jesus ali é o que vai tomar conta de você, é o que vai te preencher. Então, aproveita aí seus 15 anos, né? E já entra pra igreja logo. Não perde tempo, não. Vai mais cedo, que aí você ganha mais tempo com Deus e é bem melhor, com certeza. João Pedro Lima. Irmã Eva, parabéns pela coragem. A senhora disse que ele destruiu aqui, não sei se é a palavra correta, todas as fotos e roupas antigas que você tinha da época de modelo. Foi algo importante fazer isso ritualmente, né? Se desligar de tudo isso. E se isso foi para criar uma identidade nova, esse ato de dispensar as roupas antigas. Você fez isso? Eu não queimei as minhas roupas e nem joguei no lixo. Algumas ainda tá até na casa, né, dos meus familiares, mas outras, grande parte, eu doei. Né, doei para as famílias do nosso projeto, porque tem muita família que precisa. Então, assim, as roupas que marcaram, por exemplo, as roupas que eu participei de concurso, essas roupinhas assim, eu deixei, né, na casa da minha mãe, da minha avó, também não tenho contato com elas, porque hoje em dia eu prefiro bem mais a minha roupa de hoje. Então, essa roupa de hoje é muito mais do que a gente vê, né? Ela é muito mais do que uma simples batina, um simples véu. Aqui pra gente significa muita coisa. Significa proteção, significa igualdade, significa muita coisa pra gente. É a gente. A nossa roupa diz muito sobre o que a gente é. Então, o meu paramento é o que eu sou, né? O meu paramento é essa pessoa, assim, que vocês estão vendo aqui agora. Né? Eu não quero ser uma pessoa que se exalte, eu quero ser simples, meu paramento é simples, meu paramento é preto, então o preto pra gente também tem um simbolismo muito legal, mas preto é básico, preto combina com tudo. Eu aposto que dentro de cada guarda-roupa tem uma peça que é preta, claro, né? Então, o preto é isso, o preto significa também pra gente simplicidade, significa igualdade, porque eu, a madre, as minhas irmãs, nós temos a mesma roupa, então 2 roupas, 3 roupas. E isso é muito legal porque antes eu tinha muitas roupas e isso foi um dos meus questionamentos, né, no tempo de noviciato. Então, nossa, mas eu vou aguentar mesmo vestir só uma roupa o dia inteiro? E hoje eu não consigo nem tirar, hoje eu não quero nem tirar meu véu para tomar banho. Então, eu gosto bastante da nossa roupa, assim, da nossa batina, do nosso véu. Admiro bastante. Não só a nossa, mas das irmãs no geral, né, de todas as esposas de Jesus. Eu acho muito lindo cada paramento. Acho que cada paramento tem que ser muito respeitado. Tem outra roupa ou é só essa? Tem uma cada congregação tem uma roupa diferente, isso. Mas o da nossa é assim. Aquela branca, vocês não usam? Não, mais. Não. Nós temos o véu branco, mas a gente usa mais o véu preto. Tá. Deve sujar muito roupa branca também. Tem essa também. Gente, Deus, eu sou muito desastrada com branco. Vixe, comer uma comidinha ali de caldo, uma sopinha, o meu miojinho de caldo. Nossa senhora, não. A Ana Clara pergunta aqui, ó, com essa sua repercussão, como está a sua relação com as outras irmãs dentro da comunidade? Como é que, se já teve alguma dificuldade entre vocês ou não? Se está tudo tranquilo? Não, tá tudo tranquilo, graças a Deus. Até uniu mais a gente, né? Que nós até entramos nesse acordo de evangelizar através do Instagram. Então, não só eu, mas as minhas outras irmãs também vamos estar fazendo os vídeos, né? Fazendo orações diárias. Então, isso também foi bem interessante porque uniu a gente. A cada dia a gente tá mais unida. Então, graças a Deus, tá tudo muito bem. Somos todas lindas, nosso paramento é lindo. Então, tá tudo certo. Acho que a última aqui, ó, Bruna Santos. Irmã, existe um limite entre evangelizar e virar uma celebridade gospel?
Já pensou em sair da internet por causa disso? E se agora virou um planejamento seu entender-se como celebridade? Existem várias formas de evangelizar. Existe a nossa forma tradicional, que é indo nos lugares, indo em cada mesa, oferecendo ali um tercinho, uma medalhinha, um chaveiro, mas é interessante também essa parte de evangelizar pela internet, né? Eu não me considero como uma celebridade, até porque eu não estou levando meu nome ali, eu estou levando o nome de Deus. Então eu sou um instrumento de Deus, eu não sou nada mais que isso. Então, eu não tô ali para apresentar a minha imagem. Às vezes as pessoas têm uma curiosidade, né? Em saber como é a nossa vida, em saber do nosso cotidiano. Isso é muito legal, eu gosto bastante de contar, mas o que eu mais gosto mesmo é de levar Deus até as pessoas. Eu sinto que essa é uma das minhas missões mais importantes. Então, eu não me vejo como uma celebridade, mas quem merece todo esse crédito é Jesus e Nossa Senhora, porque foram eles que me fizeram chegar até onde eu tô. Então, eu sou só um pequeno instrumentinho deles, sabe? Para chegar até essas pessoas e dar uma palavra. Foram essas. Obrigado, Léo. Irmã, agradecer demais a tua disponibilidade de vir aqui, falar da sua vida, falar da tua vocação. A gente sempre faz 3 perguntas aqui no final, então agradecer Quer apresentar aqui? Pode vir aqui para aparecer na câmera, só falar um oi para o pessoal, antes da gente fazer as 3 perguntas. Nossa, a madre é aqui, linda, linda. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Abaixa um pouquinho. Consegue abaixar um pouquinho para enquadrar na câmera lá? Ó. Abaixar um pouquinho, assim. Aí, fala seu nome, se apresenta para o pessoal. Olá, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, Deus abençoe. Meu nome é Irmã Renata. E como que você sente esse alvoroço, tudo que aconteceu a partir daquele vídeo, assim? Não, a gente está muito feliz, né, com toda essa repercussão. Um pouquinho Assim como a mais irmã perto falou. aqui, ó. Aí. Assim como a irmã falou, a gente está muito feliz com essa repercussão. A gente acredita que vai chamar a atenção, né, de muitos jovens, muitas pessoas que às vezes têm vontade de ingressar. Não sabe como, não sabe como Não funciona. sabem como, não conhecem, não têm esse conhecimento. Então a gente acredita que seja, né, um meio dessas pessoas conhecerem, se interessarem e chegarem mais pertinho de Deus, de Nossa Senhora, né, da religião. Pois é, obrigado demais, então. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. E você falou que parece sua mãe, parece mesmo, os olhos são iguais, né? Linda, Você não é? vê? A madre, muito linda. E depois desse agradecimento, queria então para as 3 perguntas. A primeira, provavelmente você já respondeu, né? Que eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida. Foi a perda do meu pai. E, assim, pra mim, sagrar a irmã foi bem difícil também. Passei por muitas lutas, né? Até porque a família toda ficou um pouquinho assim com a decisão. Quem me ajudou mesmo, quem me apoiou foi a minha família religiosa, né? E principalmente o Padre Ribamar. Tanto que hoje eu chamo ele de pai. Então, ele foi um verdadeiro pai pra mim, né? No sentido de que se você escolheu isso, eu tô do seu lado. Né? A minha mãe demorou um pouco para ter essa decisão também, mas o Padre Ribamar, ele teve um papel muito importante na minha vida, que foi esse, que é de falar: filha, você tá bem? Filha, como é que você tá? Filha, e a decisão, né? Então, ele me apoiou muito, muito mesmo. Então, ele me ajudou no momento mais difícil da minha vida, que foi essa perda mesmo do meu pai. Ele preencheu também, de tal maneira, e a madre também. E a madre também teve uma participação, assim, extraordinária, né? Toda vez que eu chegava na comunidade, muitas vezes chorando, né? Porque minha mãe não entendia e eu queria que ela entendesse. Claro. Aí a madre: minha filha, mais calma, vai dar tudo certo, tudo tem um momento certo, vamos respirar, né? Então ela, mãe, né? Sempre mãe. Ela sempre mãe, e o Padre Ribamar, né? Também sempre pai. Né? Por ser o fundador da congregação, ele sempre pai. Sempre tomando conta, a madre também. Nós, por sermos irmãos e irmãs muito unidas também, muitas irmãs viam, né, que eu não estava legal ali na hora. Então, as irmãs também me ajudavam muito. Então, chegava em mim e falava: você tá precisando de alguma coisa? Né? Um chocolate? Ixi, Maria, eu ganhava chocolate também, muito chocolate, para eu me acalmar. Assim. E aí, esse período foi bem importante, né? E muito difícil também. E o que você acha que seu pai, olhando da onde ele tá olhando agora você, com orgulho, o que ele... Ó, eu vou chorar, tá avisando. Provavelmente ele te falaria agora. Olha, meu pai, eu acho que hoje ele tá muito feliz, muito mesmo. Porque antes ele também ia muito pra igreja, né?
ele tinha um vínculo muito ligado à igreja. Então, a família de Minas toda, na verdade, é bem religiosa. Então, meu pai hoje, com certeza, eu acho que do lugar onde ele tá muito feliz. Com certeza. E muito orgulhoso também, porque o trabalho que a gente faz é muito bonito, né? Então, não só meu, mas dos meus irmãos, ele tá muito feliz com a gente. A segunda pergunta é o seguinte, você é muito nova, talvez não tenha ouvido falar sobre isso ainda, não sei se a irmã te falou, mas a gente vai morrer um dia. Avisou ela, tem esse negócio aí, você sabe disso, né? Sim. Vai demorar muito tempo no seu caso, mas esse programa aqui, ele vai ficar durante muito tempo além da gente aqui na Terra. Então manda um recado para 300 anos no futuro, quem estiver assistindo esse podcast. Quais seriam suas últimas palavras, teu epitáfio, irmã? Sim. Eu gostaria primeiro de agradecer, né, a oportunidade de vir conversar com vocês, de me mostrar um pouquinho da minha história. E como eu falei um pouquinho aqui do meu pai, eu gostaria de ressaltar isso, porque eu vi ele ali... eu vou chorar, tô avisando. Eu vi ele ali lutando todos os dias para viver. Então, eu sei que hoje em dia, às vezes a gente passa por um momento bem difícil. Todo mundo passa. Um momento complicado e que fala, eu quero morrer agora, não quero mais viver. Então, eu queria falar isso. Jesus, ele deu sacrifício para nós sermos salvos e para dar vida para a gente. Então, enquanto você tem vida, viva cada momento. Né? Você tá triste, respira. Pensa no que você já fez de bom, pensa no que Jesus fez por você, pensa o que Nossa Senhora passou por você e pensa que tem um Deus ali que está olhando também por você, que está do seu lado todo momento. Então, se tem algum momento triste, algum momento difícil que você está passando, só deixa passar. Dê tempo ao tempo, né? Que Deus sabe de todas as coisas e viva, porque tem muita gente lutando para viver em um hospital. Tem muita gente. Então, viva. Fica tranquilo, irmã. Fica tranquilo. E é isso. O recado. E a terceira pergunta é a tua dúvida atual. Minha dúvida? O que você se pega pensando? No que você, antes de dormir, fazer oração, você se pergunta? Qual é a tua dúvida no momento? Olha, dúvida eu não tenho, não. Porque eu já estou certa do meu caminho. Mas eu só peço a Deus para me dar todos os dias discernimento. Para eu ir até a pessoa, levar a palavra, cumprir a minha missão. Para eu deitar no travesseiro tranquila, né? Falar, nossa, hoje o dia foi bom, consegui, obrigada. Consegui conversar com muitas pessoas, consegui desenvolver um processo muito bom na vida das pessoas, consegui tirar alguma dúvida, consegui salvar alguma alma que estava precisando de um acalento. Então, dúvida eu não tenho. Eu só tenho mesmo que agradecer e pedir discernimento também para cada dia da minha vida, porque eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Então, todos nós temos pecados, mas a gente tem que rezar todos os dias pelo caminho da santidade, por um caminho mais certo, por um caminho mais justo, né? Por um caminho onde nós possamos pensar mais em Deus e menos na gente, porque Ele é o que importa, Ele é o que interessa. Amém. Queria agradecer demais, falar que é óbvio que você é linda, isso a gente vê, mas mais lindo ainda é teu testemunho, tua história de vida. Obrigada. Isso é o que mais importa e essa entrevista eu acho que deixou claro isso para todo mundo. Mas eu queria aproveitar, pela tua idade, pela tua devoção, aquilo que a gente estava falando agora mesmo, que você falou, tanta gente que deve estar passando por um momento difícil, tanta gente da tua idade, ou um pouco mais nova, mais novo, que está naquela situação de que minha vida não vale nada, ou porque teve uma desilusão, ou porque perdeu um familiar. Fala com essa pessoa que está... Esse corte, esse pedaço do programa pode aparecer para essa pessoa, porque eu acredito muito isso, que as coisas não acontecem por acaso. Então, você pode ajudar muita gente falando com essa pessoa que está passando um momento difícil, principalmente com os jovens, né? Sim. Então, fala com essa pessoa para aquela câmera lá que está passando esse momento, o que ela deve fazer? Olha, como eu sou jovem, assim como você, que está me assistindo agora, eu já passei por algumas doenças também, igual eu tinha falado aqui no podcast, como ansiedade, nossa, insônia. Por mais que eu gosto muito de dormir, eu não dormia antes, não. Ficava muitas noites acordadas e eu sei o tanto que é difícil.
mas sempre tem um Deus que tá ali rezando, que sempre tá ali olhando por você. Sempre tem uma mãe, uma Nossa Senhora, que tá ali olhando por você também. E eu sei também que você tem algumas coisas que você deve gostar de fazer. Eu gosto de fazer crochê, eu gostava bastante de assistir desenho. Então, sai desse mundo que tá aí na sua cabeça, sai desse mundo próprio seu que tá te prendendo de vários momentos felizes. Por mais difícil do momento que você esteja passando agora, tem muito momento bom preparado para você, só que depende de você o início. Então, depende de você e Deus está fazendo a parte dele lá em cima. Então, Deus, para ele poder repartir os pães, para ele fazer o milagre, primeiro chegou uma criança e deu pão para ele. E ele fez o milagre. Então, você precisa ser uma criança para desenvolver esses momentos mais felizes que você pode ter da sua vida. Então, você primeiro olha para o seu interior, respira, dá uma acalmada. Tudo passa, tudo passa. Nada é para sempre, nada é eterno. Nem a gente, o nosso corpo, nada é eterno. Então, primeiro respira, pensa, vai comer alguma coisa, um chocolate, vai fazer o que você gosta, né? E pense em Deus. Nossa Senhora, que eles são as pessoas que sempre vai estar com você, para tudo. Amém. Obrigado demais, Ai, irmã. minha mão tá gelada? Tá mesmo. Nossa. Deus abençoe. Amém. Foi muito bom esse momento com vocês. Obrigado demais. Obrigado vocês que estiveram aqui com a gente também nesse momento. Compartilhe esse vídeo, dá like. Impossível você não dar like nesse vídeo. Foi uma entrevista muito legal, um papo muito bacana. E, Léo, é contigo agora. Que paz que ficamos aqui, hein? Exato, você vê? Tem uma paz. Ô, Léo, o que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final desse vídeo? Para você provar que chegou até o final deste vídeo, você vai escrever geladeira de queijo. Gostei muito, muito bom. Achei que você ia falar talarico de Deus. Não. Escrevam geladeira de queijo. É melhor, muito É melhor. a tua ideia de paraíso é chegar no paraíso tem Gente, geladeiras de queijo. Um frigobazão assim, ó, cheio de queijo. Queijão. Mas tem que ser fresco. Gente, queijo é bom, combina com tudo. É. Vocês já perceberam isso? Com doce, com salgado. Com tudo. Verdade. Um queijinho ali com goiabada, um queijinho assado. Ou uma receita agora da irmã Eva. É. Você vai pegar um pedaço de queijo, você vai ligar a chaminha do seu fogão e você vai pegar uma faquinha. Aí você vai pegar e fincar o queijo na faca e vai ali assar o queijo na beira do fogão. Nossa Senhora, gente. Nossa, me deu fome agora, Léo. Aí sim é a maravilha. Vocês vão ver que delícia, viu? É muito bom. E eu creio que quando Jesus voltar, essa segunda vinda, ele vai multiplicar queijo. Aleluia. Não é? Amém. Antes foi pão e peixe, agora é queijo e Queijo goiabada. É bom demais. Nossa, vai ser Ainda mais se aparecer lá em Minas, né? Eita, obrigado demais, irmã. Eu que agradeço. Simpatia, obrigado demais. Eu que agradeço. Valeu, fiquem com Deus aí, beijo no cotovelo e tchau, e que bom que vocês vieram. E geladeira de queijo nos comentários. Até mais.